Oi, gente, tudo bem? Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje nós vamos ler uma explicação do livro de Lucas, capítulo 8, do 26 ao 39, que é do endemoniado gadareno. Antes, quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem o vídeo, para que outras pessoas também recebam a palavra do Senhor, porque tem muita gente precisando. Muita gente que quando ouve a palavra, eles se acalmam, os problemas começam a diminuir, porque tem paciência, tem calma, e a força do Senhor ajuda, que é o que nós temos que fazer, temos que ajudar uns aos outros, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por poder estar aqui e mais uma vez, Senhor, falar do Teu santo nome, Pai. Peço a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, fale aos nossos corações, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos entender a Tua palavra, Senhor. Cuide de nós, ajude-nos, fique conosco, Senhor. Abençoe a todos os inscritos do canal, abençoe todos os seus familiares. E também peço a sua bênção para todos os nossos familiares e toda a igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando, cuidando de cada um de nós e do nosso dia, Senhor. Abençoe e nos ajuda, Pai. Eu te peço em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Então vamos, gente, à explicação. Então, na explicação de Lucas, do versículos anteriores, né, do capítulo 8, nós lemos o do 22 ao 25, onde o Senhor Jesus, ele chamou os seus discípulos para ir até o outro lado do lago. E no meio da viagem, eles enfrentaram uma grande tempestade e chamaram o Senhor para falar que eles iriam morrer. Então, no vídeo, na explicação de 22 a 25, do versículo, né, do capítulo 8, tem essa explicação, tá, gente? Então, nós vemos aqui, ó, que eles chamaram o Senhor Jesus para falar que eles iriam morrer. Olha só o que acontece. O que acontece conosco também, né? Na hora do desespero, né? Então, o Senhor, ele acordou e deu apenas uma ordem. E o vento e a tempestade obedeceu e se acalmou. Eles esqueceram, né? Quem estava com eles, né? Eles esqueceram que era o Rei dos Reis, né? O Deus único. Então, gente, olha só o que o Senhor Jesus fez. Ele atravessou aquele lago, teve impedimento, né? O impedimento veio para que eles não pudessem atravessar, mas ele não desistiu de ir onde ele precisava, porque ele sabia que ele tinha que ir, né? Que era na cidade de Gadara, onde uma única pessoa precisava e iria aceitar a ajuda. Então, o Senhor, ele sabe de todas as coisas, né? Às vezes, achamos que estamos só, mas não. O Senhor está sempre conosco, sabendo o que está acontecendo na nossa vida, né? Então, porque ele sabia que ali naquela cidade, ele tinha que ir, porque ali tinha um homem que estava possesso de uma legião de demônios, que fazia ele sofrer muito. Pensa no sofrimento de um homem que arrancava a roupa, andava pelado. Era muito sofrimento, né? Mas o Senhor Jesus, ele viu o que estava acontecendo, o sofrimento daquele homem, e que não era culpa do gadareno, não era culpa dele. Ele não tinha invocado o inimigo. Tem muita gente que gosta do inimigo e invoca o inimigo, né? Mas esse gadareno aqui não era o caso, porque não fala, né?
Ele não invocou para estar sofrendo daquele jeito. E o Senhor Jesus foi até ele para ajudá-lo. O inimigo até tentou, né, fazer com que ele e os discípulos não atravessassem, né, não chegassem no local. Mas foi repreendido. A tempestade se acalmou e o Senhor chegou até o gadareno para libertá-lo. Porque basta você chamar que ele vai, né? O Senhor, ele não faz nada se você pedir. Mas você estando firme com ele, ele está sempre do teu lado para te ajudar. Então, o que temos que pensar é que não há dificuldade para o Senhor. Não há. Em todo o tempo, ele nos vê e sabe quando precisamos dele. Muitas vezes, nós não conseguimos falar. E só em pensamento conseguimos chamar pelo Senhor Jesus. Porque não sei vocês, mas já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. De eu estar sonhando um sonho horrível e eu pedir ajuda, ninguém me ouve. E eu peço ajuda só em pensamento. Isso acontece muito, né? As pessoas às vezes travam. Então, a gente não sabe, mas o gadareno deve ter ouvido falar do Senhor, né? E creu em pensamento, e o Senhor foi até ele, né? Então, quando nós chamamos ele, ele nos ouve. Aliás, ele nos ouve sempre, mas ele só vai até a pessoa se a pessoa pedir ajuda, né? Aí ele vai nos ajudar. Talvez nem fosse esse o caso do gadareno, né? Ou fosse, talvez fosse o caso do gadareno. A gente não sabe. Só sabemos que ele estava sofrendo muito. E ele não tinha mais forças físicas para pedir socorro. Aquela pessoa que está sofrendo muito, não tem força. Mas, como eu disse, né? Ele deve ter... ficou sabendo do Senhor Jesus e pediu em pensamento, né? Que ele não estava aguentando mais, ele precisava de ajuda. Então, alguém falou e ele lembrou, né? Tem uma pessoa que vai me ajudar e chamou pela ajuda. E o Senhor Jesus foi até ele. Então, o gadareno, ele creu. Mesmo sendo um pagão, né, que ele era um pagão, eles tinham crenças diferentes, né, não criam em um Deus único. Eles acreditavam em ídolos, porque era o costume deles lá, né? Eles eram ensinados já desde pequeno naquilo e aprenderam assim, né? Então, ele viu que só podia ser curado e salvo pelo Deus verdadeiro, pelo Deus único, que foi de encontro com ele. Então, o povo daquela cidade dava tanto valor aos bens materiais e aos ídolos, né, deles, e tinham criações de porcos. E para mostrar que as riquezas deste mundo não tem valor e pode se acabar, né? Em um instante. Porque o inimigo estava junto com aquele povo. Porque aquele povo, eles acreditavam em quê? No dinheiro, na riqueza deles e ídolos. Não em Deus, o Deus verdadeiro, né? Então, em um instante, o inimigo estava junto com eles, fortalecendo. E no mesmo instante, ele já sai e já leva o que ele deu. E o Senhor, ele nos avisa, né? Ele nos ensina. Que não é porque a pessoa tem dinheiro que ele vai perder tudo, não. Se ele tem o dinheiro, mas ele trabalhou, ele conseguiu honestamente, ele tem fé em Deus, o Senhor está sempre junto, nunca que ele vai perder nada, porque é uma pessoa que está ali junto com o Senhor,
cumprindo os mandamentos, as ordens, né? Mas no caso aqui, desse povo aqui de Gadara, eles eram, assim, idólatras e dava muito valor. Aliás, dava valor, assim, aos bens materiais, né? Então, achava que os bens materiais e os ídolos já eram o suficiente, né? Mas quando os espíritos malignos vieram, eles estavam naquele homem, aquele homem veio de encontro com o Senhor, né? Então, os espíritos malignos vieram, eles viram e vieram, né? Junto com o gadareno. Então, na chegada, eles viram a chegada do Senhor. Mas eles estremeceram. Por que eles estremeceram? Porque eles não têm poder que nem o Senhor. Eles ficaram com medo, porque sabia do poder único do Senhor. E viram que teriam que sair do corpo daquele homem. E pediram para habitar na criação de porcos. Olha só, como o inimigo ele é sujo, astuto. Pediu para que ele pudesse habitar na criação de porcos, na criação, na riqueza que ele mesmo tinha dado, né? Que era a riqueza dos gentios. E assim como ele deu, né? Assim como ele deu, ele iria tomar de volta. Foi isso que ele pediu, né? E como era dele mesmo, então o Senhor Jesus, ele autorizou. Por quê? Tudo que não presta, tudo que é teu e que não presta, que é maligno, então pode ir tudo junto com você. A criação toda era dele. Não que o bichinho, os porcos, tenha nada a ver com isso, né? Mas foi o que ele pediu, foi o que ele tinha dado toda a riqueza, né? E aí o Senhor, ele autorizou e todos os porcos ficaram desesperados e pularam no despenhadeiro, no lago. E toda a manada, né? Toda aquela riqueza toda, morreram afogadas. Então, você imagina nos dias de hoje, um fazendeiro. Tem um fazendeiro, tem vários fazendeiros e a criação deles é gado. Mas é coisa feita e teve crescimento do inimigo. De repente, ele pede tudo aquilo de volta. Todos aqueles fazendeiros, toda aquela parte da cidade fica tudo pobre de volta. Por quê? Porque se todo o gado morrer, como que eles vão ter o sustento deles, né? Não tem mais, acabou. Foi o que aconteceu aqui. Todos os porcos, eles morreram afogados. Então, os homens daquela cidade, vendo que toda a riqueza e suas posses, que eram os porcos, já não mais existia. Então, eles só pensavam na riqueza. Então, eles viram, não temos mais riqueza, acabou. Como que nós vamos nos sustentar, sendo que toda a criação morreu? E não perceberam a misericórdia do Senhor, que acabava de vencer o príncipe das trevas desse mundo. Olha só o valor que tinha o dinheiro para eles, né? Eles expulsaram de sua cidade. Expulsaram o Senhor Jesus da sua cidade. Então, eles trataram o Senhor Jesus como intruso. Eles trataram o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso único Deus, eles trataram como intruso. E pediram para que saísse da cidade, que eles fossem embora, não ficassem ali. Você já imaginou? Nós pedimos para que o Senhor fique conosco o tempo todo, né? E eles foram ao contrário, eles pediram que ele saísse dali. Então, o Senhor Jesus só salvou uma pessoa no meio de uma cidade inteira, porque só o gadareno, quis ser salvo. Então, nós vamos analisar o que acontece nos dias de hoje.
Só para sabermos, gente, ó, eu dei uma googada aí e dei uma olhadinha em 2023, o mundo tinha 8 bilhões de habitantes. No meio de tantas pessoas, menos de 1/3 dessa população aceitaram verdadeiramente o Senhor Jesus. Olha para vocês verem que tristeza uma coisa dessa. Tanta gente perdido, né? Tanta gente que o Senhor ainda está esperando, né? Ele ainda não veio, mas ele ainda está esperando para que muitos se convertam, que muita gente não ouviu a palavra do Senhor. Ele precisa ouvir para se salvar. Não se salvar aqui dessa vida, dessa terra, porque aqui vai ser passageira, vamos morrer mesmo, não tem jeito. Desde que o pecado entrou no mundo e o salário do pecado é a morte, então todos vão morrer mesmo, a menos que o Senhor Jesus volte nos nossos dias, né? Aí quem estiver vivo vai ter um corpo glorificado e não vai morrer. Mas aqui nós vemos que é muito triste isso. É poucas pessoas que aceitaram, é um pouco demais. Do resto, todos estão enganados, é um engano. São ídolos feitos pelas mãos dos homens, são deuses feitos pelas mãos dos homens, eles mesmos fazem e eles mesmos acreditam. E por quê? Porque por trás disso tudo, quem que tá, né? A gente viu ali no caso do Gadareno, que quem estava por trás era uma legião, né, de demônios. Então, Gadara era uma cidade muito rica e muito luxuosa. Então, ali era a cidade habitada por nobres não judeus, né? Na época do Senhor Jesus. Mas a parte espiritual deles era Mamon, né? Que é a riqueza, e os ídolos que acabamos de falar. Eles não sabiam que tinha um Deus único. E quando ficou sabendo, não quis, expulsou o Senhor de lá. Como muita gente, quando nós vamos falar do Senhor Jesus, da salvação, não querem ouvir. Aí essa pessoa vai estar fazendo o quê? Expulsando também o Senhor da vida delas, né? Então, esses ídolos, essa riqueza, foram dados por Satanás. E que do mesmo jeito que ele deu, ele tomou. Mesmo jeito, ele deu toda aquela riqueza, mas ele tomou de volta, né? É o que ele faz. Porque a principal renda daquela cidade era a criação de porcos. E o próprio inimigo, né, pediu de volta, quando pediu para habitar neles e levá-los à ribanceira. Então, ele pediu isso e deixou o povo sem a riqueza, porque morreu, né, todos os porcos. Então, o diabo deu, o diabo tomou. Foi isso que ele fez. Ele deu e ele levou junto com ele. Mas o Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele não quer ninguém pelos seus status, pela sua riqueza, né, pelos seus bens, e sim pela nossa obediência, pelo nosso amor a Ele e ao próximo. Porque não adianta nada nós dissermos que amamos o Senhor se não formos obedientes, né? Aí a gente vai estar mentindo. Então, para amar o Senhor, a gente tem que obedecer. Porque tudo o que Deus nos dá, Ele não toma de volta. É verdadeiro. Então, o que temos que aprender, que os problemas, eles vão surgir nas nossas vidas, né? Vamos pegar o exemplo da tempestade, depois a expulsão do Senhor Jesus e dos apóstolos, né, da cidade, e por aí vai, né? O Senhor, Ele nos mostra que teremos aflições. Ele falou que ele teve aflição, mas ele venceu o mundo, então é para nós fazermos isso também. Então, mas se estivermos com ele no barco, ou seja, se ele estiver e nós estiver sempre com ele, com o Senhor,
em nossos pensamentos, durante a nossa caminhada, do nosso dia, né? Durante o dia, sempre nós temos que estar junto com Ele, pedindo, clamando ao Senhor para que fique conosco, né? Então, todos nós que fizermos isso, nós vamos conseguir passar por todas as tempestades, assim como Ele passou. Isso é que Ele quis mostrar para nós, que com Ele a gente pode passar. Não é que nós não vamos enfrentar a tempestade, nós não vamos enfrentar os problemas, que os problemas vão acabar na nossa vida. Não, não vai acabar. A doença vem, mas nós temos que enfrentar sabendo que nós temos uma vida eterna, que aqui é passageiro. E de qualquer modo, quando morrermos, a gente vai ter a vida eterna. Aí nós temos que escolher se é junto com o Senhor ou junto com o inimigo, né? Então, acho que é melhor escolher com o Senhor, né? Então, ele nunca disse que se nós estivermos com Ele, que nós não vamos passar por tempestade. Vamos sim. Só que uma diferença, né? Com a fé, com a persistência, o Senhor vai nos ajudar, vai nos dar força e coragem para que possamos seguir em frente e não desistirmos, né? Então, nunca podemos nos desesperar. Então, os discípulos, eles se desesperaram, né? Por um momento, eles falaram: Senhor, não se importa que vamos morrer? Olha só o que ele disse. Olha o desespero que faz com a gente. Na hora da dificuldade, ao invés de nos acalmar, eu sei que é difícil, mas nós que temos o Senhor Jesus, que acreditamos e confiamos nele, nós temos que saber que temos um Pai junto conosco. Mas assim como os discípulos, nós achamos que não vamos aguentar, não é isso? A gente é falho demais, né? A gente acha que não vai aguentar. Não vou aguentar, não vamos conseguir. Mas o Senhor fala que conseguimos sim. Aqui Ele mostra que tenham fé, tenham força, que vocês vão vencer, que vocês vão ultrapassar as barreiras, vocês vão chegar do outro lado assim como Ele chegou, né? Enfrentou as tempestades, mas chegou, conseguiu fazer o que Ele tinha que fazer, né? O que foi determinado que Ele iria fazer e precisava, né? Então vamos confiar em Deus, que Ele vai estar sempre conosco. Precisamos dEle o tempo todo. E Ele nos ama tanto que deu a vida dEle tão preciosa por nós, por amor a nós. Ele comprou a nossa dívida, o nosso pecado. A partir daí, quando nós aceitamos, então a gente diz ao Senhor: sim, Senhor, eu aceito, porque o Senhor comprou a minha dívida, o Senhor pagou na cruz, com o seu sangue precioso, o Senhor pagou a minha dívida. E agora eu caminho com o Senhor, não tenho mais dívida. Quando eu morrer, quando o Senhor me levar, eu estarei junto com o Senhor na vida eterna. É isso que queremos e é isso que buscamos, né? Tá sempre junto com o nosso Senhor Jesus, que foi o único que morreu naquela cruz por nós, para pagar os nossos pecados. Porque o que nós tínhamos que passar, se nós acreditar nele, que ele comprou os nossos pecados, nós não vamos passar. Mas ele passou por nós. Mas ele venceu. O único que venceu. Ele morreu e ele ressuscitou. O único que ressuscitou. E ele deixou um recado pra gente, deixou uma promessa que ele iria voltar. Ele falou que ia subir para o Pai, ia mandar o Espírito Santo, que é o Consolador, que é ele mesmo, né? Em espírito, para nos consolar, para nos ajudar, e depois ele iria voltar para nos buscar, que é no fim dos tempos, né? Então, está prestes a acontecer, nós não sabemos o dia nem a hora, mas por todos os acontecimentos que vêm, a gente está vendo, a natureza geme, nós estamos vendo cada dia mais catástrofes, cada coisa horrível acontecendo, que a gente sabe que esse mundo não tem mais jeito
é como Sodoma e Gomorra. Teve que ser destruído por fogo, porque não tinha mais condição nenhuma ali. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Peço a Ti, Pai, que nos abençoe e abençoe todos os que estão assistindo esse vídeo, todos os inscritos do canal. Cuide de nós, Pai, que possamos nos manter no Teu caminho o tempo todo, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos salvar. Obrigado por comprar as nossas dívidas, os nossos pecados, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de nós. Amém.